Bom, olá pessoal. É, Estamos aqui no nosso segundo episódio do 53 Minutos com Aquino e hoje eu tenho a honra de estar aqui com meu colega Lucas Gomes Arruda. Trabalhamos por muito tempo juntos e Arruda, primeiras considerações, muito obrigado por você aceitar. Estamos falando com você diretamente da Escócia, não é isso? Exato, exato. Ah, legal. Obrigado, viu, de você ter aceitado esse convite. Embora parece que a gente está falando, você já terminou o expediente, não tá tomando seu tempo de expediente não, né, Arruda? Aqui já são 6h36 da noite, né? Embora Legal. seja claro ainda. É, aqui já acabou o expediente. É um prazer aqui falar com você, a pessoa que abriu muitas portas para mim na minha carreira, né? E é incrível, né? Pensar como que a tecnologia permite as conexões, né? Nós estamos aqui falando a mais de 9.000 quilômetros de distância em tempo real. Estou muito animado aí para esse bate-papo. Legal. E Arruda, o tema aqui, né, de Goiás para o mundo. Antes de eu começar a falar um pouquinho da sua carreira, você falar da sua carreira, eu queria que você falasse aonde você está exatamente, o horário, a diferença aí de fuso que nós estamos, onde que você está agora? Nesse exato momento, eu estou em Edimburgo. Edimburgo é a capital da Escócia, né, no Reino Unido. E eu estou em uma zona aqui que fica a 4 horas à frente do Brasil, né? Então, provavelmente agora no Brasil são aproximadamente 2h40 da tarde, né? Mas estou aqui no Reino Unido, adoro viajar, já estive aí em mais de 40 países, né? Adoro conhecer outros locais. Agora eu tô numa vibe aí de conhecer mais o Reino Unido também. Estou explorando bastante as cidades do Reino Unido. É isso aí. Legal. Ô Arruda, bom, eu como um contador raiz que sou, né? Eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para você é por que, em que circunstância você escolheu ser contador ou fazer o curso de contabilidade que, salvo o melhor juízo, você fez na Federal, né? Sim, exato. Bom, para responder Até essa. porque, né, Arruda, desculpa te cortar, é difícil você encontrar alguma criança que você pergunte o que você quer ser quando crescer, fale quero ser contador, né? Verdade, não é uma profissão que a gente conhece tão bem quando a gente é criança, né? Mas é uma mistura de ocasião e oportunidade aqui, né? Mas para responder de maneira mais precisa, né, a minha jornada acadêmica, né, eu preciso retornar um pouquinho na minha história, né, e compartilhar os meus passos até chegar a minha graduação, né? Então, meus pais são do interior de Goiás, meus pais são de Catalão. Minha mãe, ela, infelizmente, quando ela tinha 5 anos de idade, ela foi abandonada, então ela foi trabalhar para uma família de classe média alta em Uberlândia, somente em troca de alimentação, investimento e moradia. E ela ficou até os 18 anos porque ela tinha receio de ter que ir para uma casa de apoio, né? Então ela ficou até os 18. Quando ela completou 18, ela saiu e foi começar a vida dela realmente aos 18 anos. E meu pai vem de uma família grande, uma família aí de 10 irmãos. Meu pai ele sai de Catalão aos 16 anos de idade, rumo a Goiânia, procurando melhores oportunidades de emprego, né? E ele entrou no estado como faxineiro, depois ele teve a oportunidade de crescer na carreira, né? E chegou a ser superintendente de um gabinete aí do estado, né? E a minha mãe, ela seguiu a carreira dela na área comercial até os 28, quando ela teve meu irmão, e ela decidiu, então, abandonar a carreira porque ela queria proporcionar para nós, né, filhos, o que ela não teve na infância. Então, eu venho de uma família humilde, uma família bastante humilde, muito trabalhadora, mas curiosamente sempre foi muito dedicada à educação. Então, eu aprendi a ler e escrever no colo da minha mãe.
Eu nem tinha entrado na escola ainda, ela me ensinou as primeiras letras, né? Então eu já entrei na escola já alfabetizado, né? E meus pais sempre foram muito rigorosos com essa questão do estudo. Eu lembro que o meu pai, quando eu chegava com as notas, né? Com as notas do ensino fundamental, né? E aí as notas positivas, ele fala, não, muito bom, parabéns, mas agora eu quero ver você no próximo ano, né? Aí no próximo ano eu pegava e me dedicava de novo, estudava, vinha com as notas positivas, ele falou, parabéns, mas agora eu quero ver você, né, no ensino médio, né? E aí, assim foi todo o ciclo, até que chegou um momento que meu pai falou, não, agora eu quero ver você passar no vestibular, porque na minha época, né, acho que você também é dessa época aqui, a gente tinha o vestibular, né? Agora tem o Enem, Uhum. que é um sistema parecido, mas aí tinha o vestibular que eu tinha que passar, porque eu não teria condições de estudar numa escola, numa universidade privada. Naquela época não tinha tantas bolsas assim para universidades privadas, né? E aí eu cheguei nesse ponto de, nossa, agora eu tenho que escolher qual curso que eu vou fazer. E eu tinha, o que, meus 16 anos de idade, né? E eu tinha essa prova do meu pai de, né, conseguir passar na universidade. E aí eu falei, eu não estou 100% seguro do que eu quero, qual profissão eu quero exercer. E aí, o critério que eu fiz na época não tinha chat GPT, né? Eu usei o critério do Google, comecei a pesquisar as profissões que tinham uma maior possibilidade, né, mais áreas de atuação, porque na minha cabeça eu pensei, se eu não tenho certeza do que eu quero, escolhendo um curso que ele tenha várias possibilidades de áreas de atuação, isso vai permitir que eu possa migrar de uma área para outra se eventualmente eu não gostar do que eu estou fazendo, né? E aí eu apliquei para o vestibular, eu pesquisei, encontrei a contabilidade, porque você poderia ser, né, perito, contador, auditor, empresário, assim, a lista é extensiva. Eu lembro que a lista tinha mais de 20 áreas que você poderia trabalhar se você estudasse contabilidade. E aí eu fiz o vestibular, né, para contabilidade e fui aprovado. E foi curioso porque foi quase com assim, um amor à primeira vista, porque eu achei muito lógico, né, o raciocínio do débito e crédito, misturado também com aspecto social, né, porque para quem não sabe, contabilidade não é uma ciência exata, né, é uma ciência social. E eu assim me apaixonei pelo curso. Eu tive a honra de ter um professor que assim exaltava bastante a profissão, principalmente no mercado internacional, como que as pessoas que tinham uma graduação em contabilidade, elas eram percebidas no ambiente internacional. Então essa foi a minha, assim, o meu encontro com a contabilidade. Legal. Pô, um pouquinho contrário da minha, né? Porque meu pai era contador, né? Então eu comecei e já acabei iniciando meu trabalho na contabilidade por conta do meu pai, né? Foi meio. Acabei entrando numa agência de turismo, depois num banco, tudo na contabilidade. Então já estava ali e acabei seguindo. Mas é legal essa sua história dessa pesquisa aí, muito bacana. Essa eu não sabia, hein? Dessa sua pesquisa. Bom, e aí você então escolhe contabilidade e quando é que entra essa história de auditoria? Como que foi isso daí? Você chegou a fazer algum trabalho de contabilidade ou já foi direto para auditoria? Não, eu tive algumas experiências profissionais antes. Na verdade, assim, quando eu passei no vestibular, é outra curiosidade, né? Meu pai ficou muito feliz e aí ele falou: agora eu vou te dar uma condução, né? E eu falei: poxa, caramba, vou ganhar um carro, né? Fiquei super alegre, né? Não tinha carro até então. E aí, meu pai chegou com um Fusca 1970, assim, bem, precisando de muitos ajustes, né? Inclusive, Eu em alguma sei muito ocasião, você tem bem, que empurrar esse Fusca aí, né, aqui. sei muito bem desse Fusca, viu? E aí o que aconteceu foi que eu tinha que arrumar o Fusca para ir para a universidade, porque a universidade, o campus da Universidade de Contabilidade ele era bastante distante, e estava muito cansativa a rotina de ônibus, né? E eu não tinha dinheiro para consertar o Fusca, porque, né, eu só estudava, né? E na nossa família a gente tem um amigo, né, que é dono de uma oficina.
E aí eu peguei e combinei com ele, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo aqui com os carros e tal, né? Com a oficina, né? E aí a gente vai arrumando o meu Fusca meio que numa permuta, né? Então ele não cobrou para consertar o meu Fusca. E essa experiência ela durou 6 meses, então foram 6 meses que eu fiquei ali ajudando na oficina. Eu falo que foi meu primeiro contato com o ambiente assim laboral, né? Porque aí tinha a questão do atendimento a cliente, tinha hierarquia, tinha questão de pontualidade, tinha questão de qualidade. E aí, assim, foi uma escola. Eu falo que toda experiência, né, que você tem na sua vida, ela acaba assim, te trazendo algo, né? Então, foi uma primeira experiência fora da escola, vamos dizer assim, né? E aí, depois, quando eu já estava na universidade, no segundo ano, né? Eu falei, pô, agora é hora de eu começar a trabalhar também, né? Porque meus pais sempre me incentivaram muito na parte de educação. E algo que meu pai falava muito é, eu não quero que você trabalhe antes da hora, porque você vai pegar gosto pelo dinheiro e você vai deixar de trabalhar. Mas aí eu já era uma pessoa adulta, né? Eu falei, agora, assim, eu tenho que começar a trabalhar, nem que seja um estágio. E foi muito difícil de conseguir assim o primeiro estágio. Eu lembro que eu participei de mais de 10 processos seletivos e como assim, eu era cru, né? Não tinha experiência com entrevista, tinha muita energia, muita vontade, mas não estava preparado. E eu consegui uma vaga no IBAMA, no setor de compras, numa posição de estágio que era via prova. Então, tinha uma aplicação, uma prova, depois uma fase de entrevista, mas aí eu fui muito bem na prova, eu acabei sendo contratado por um período de um ano. Quando estava terminando esse período de um ano, eu apliquei para o processo de estágio da Unilever. Na época, a Unilever em Goiânia ela era muito forte, ela tinha três grandes indústrias, né? A indústria de alimentos, tinha a indústria de temperos e a indústria de atomatados, né? E aí era muito concorrido na época e eu fui aprovado no processo, eu era o único contador na turma, tinham 8 pessoas, é, todas as pessoas eram engenheiros ou engenheiras, engenheiro de alimento, engenheiro elétrico, engenheiro de produção, e tinha eu lá de contador no meio dessa turma, né? Eu fui trabalhar numa área de suprimentos, na área de supply chain. Foi muito interessante, a minha primeira oportunidade trabalhando numa multinacional, uma empresa grande, né? Uma empresa que dava muitas oportunidades de carreira. Até que, assim, eu estava próximo de completar o meu um ano de período de estágio e eu tinha a oportunidade de participar do processo de trainee da Unilever. Só que nesse intervalo de tempo, eu fui participar de uma palestra de um executivo de uma Big Four, um executivo chamado Marcelo Aquino. E aí, né, essa pessoa começou a falar da carreira de auditoria, né, como é que era a rotina, as possibilidades, os benefícios, os salários. Começou a falar das Big Four, e para mim, assim, Big Four, aquela altura, para mim era sopa de letrinhas. Eu não conhecia nada de KPMG, Price, Deloitte, EY. E também não me, assim, eu não fiquei tão entusiasmado com tudo que tinha sido falado até a hora que o Aquino falou, não, aqui nessa empresa você pode ser sócio só com trabalho. E aí eu falei, caramba, mano, acendeu uma lâmpada assim, né, na minha cabeça. Não, como assim ser sócio só com trabalho? Assim, eu sempre tive vontade de empreender, de ser um grande líder, mas eu, pô, não tenho recurso para começar isso, né? Aí tem uma pessoa que falando que eu posso ser sócio só com trabalho. Na minha inocência, né, eu pensei, se é só trabalhar, eu vou dar um jeito. Se tiver que matar alguém, eu me mato, mas eu vou chegar à posição de sócio dessa empresa, né? E aí foi quando eu decidi aplicar pro processo seletivo, né, na época da KPMG. Naquela época também era super competitiva, né? Creio que ainda seja competitivo, mas eram 6 meses de processo, tinha dinâmica, né? Aí tinha treinamento, aí entrevista, aí segunda rodada de entrevista, terceira rodada de entrevista, né, entrevista com sócio. E aí, em 2008, né, eu começo minha carreira. Em setembro de 2008, eu começo minha carreira como auditor. Legal. O Arruda, você, na época, salvo o melhor juízo, você foi a primeira, participou da primeira turma de trainee do escritório de Goiânia, né, da KPMG, né? Eu, bom, tenho muito mais tempo do que você, por várias vezes
eu tive vontade de sair da auditoria, porque aparece, né, algumas oportunidades. Você também pensou, até você, porque você chegou até sócio da sociedade, você chegou em algum momento pensar em sair? Porque a auditoria é meio o ame ou odeie, eu sempre tive essa Sim, visão. Como que você é, enxergou isso daí, né? Até você chegar sócio. sim. Aquino, eu sempre tive um plano bem definido de que eu queria ser sócio em uma multinacional como a KPMG, né? Então era algo muito bem definido e é curioso porque desde os primeiros treinamentos da minha carreira, né? Eu fiquei marcado como trainee que queria ser sócio. Porque o pessoal perguntava aqui, quais são as suas ambições? Eu falei, não, eu vou ser sócio, né? E isso se tornou assim uma ambição muito grande da minha carreira. Então eu tive oportunidades de sair, recebi propostas, né? Eu lembro que teve uma proposta uma vez que eu recebi para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava à época. Na época eu já era supervisor de auditoria. Mas eu tinha essa determinação de chegar à posição de sócio. Era uma ambição muito grande e algo que para mim também representava muito do ponto de vista familiar, né? Todo o investimento que minha família tinha feito na minha educação, o próprio histórico de ser uma família humilde, ter uma pessoa que conseguiu chegar ao topo, né, de uma multinacional como a KPMG. Então, eu diria que assim, até chegar à posição de sócio, eu, eu, eu não teve nenhuma época, assim, nenhum momento que eu cheguei a cogitar de maneira forte a minha saída. Até porque eu trazia aquele ensinamento do meu pai, né? Qual que é o próximo desafio, né? E eu sempre mirando a posição de sócio, mas conhecendo quais eram as etapas que eu tinha que percorrer, né? Uma delas o inglês, por exemplo, né? Que a gente sabe no Brasil, 1% só da população fala inglês. Eu também comecei a aprender inglês como adulto, então eu fui meio que ticando, né? Todas os requerimentos, tendo como ambição esse pináculo, né, da profissão. O Arruda, você falou um tema interessante, né? Eu sempre tive dificuldade, e tenho ainda com inglês, você sabe muito bem disso. Uhum, Em que momento que você fala assim, pô, eu preciso partir para o inglês? Por uhum. uma questão só de promoção, né? Porque era um requisito para atender um cliente internacional, ou para fazer parte desse plano de onde você está hoje, que você está na Escócia, né? É, em que momento que você fala assim, pô, eu tenho essa necessidade do inglês para esses momentos, ou Sim. fazer parte de um mestrado, que depois nós vamos falar disso, no exterior, está onde você está, já estava no seu plano lá atrás. Você foi muito preciso agora aqui na sua colocação, porque quando eu começo a decidir, né, quando eu decido que eu quero estudar inglês, isso lá em 2020, 2021, perdão, 2000, não, 2010, 2011, é, quer dizer, mais de uma década atrás, né? A minha primeira motivação era de fato a promoção, porque é, eu tinha uma ambição de me tornar gerente de auditoria e nas empresas Big Four, né, um dos requerimentos para você se tornar um gerente de auditoria é que você tenha um inglês mínimo, né, um inglês que você já conseguia se comunicar em uma reunião, né, uma ocasião como essa. Então, como eu estava no processo, né, eu me tornei gerente em 2013 e eu fiz um plano para que em 2013 eu já tivesse o inglês nesse nível desejado. Só que nessa trajetória, para obter o inglês, eu fiz um plano de estudar. Então, começa a estudar em 2020, começa a estudar, ou 2000, perdão, em 2010, começa a estudar em Goiânia, numa escola de idiomas. E aí, preparando para em 2013 eu ter o inglês no nível desejado. Só que dentro do meu plano tinha uma imersão, porque eu sabia que somente estudando no Brasil não seria suficiente, eu precisaria ter uma exposição. E aí, em 2012, né, eu faço uma viagem para o Canadá, fico lá um mês, estudando inglês. E aí foi uma experiência, assim, que transformou a minha vida, porque quando eu cheguei no Canadá
E primeiro, né, eu percebi que o meu inglês era muito ruim, estava muito abaixo de qualquer nível, né, necessário para uma conversação mínima, né? Mas quando eu percebo o quanto você não conseguir se comunicar te limita nas interações com outras pessoas, em você conhecer outras culturas, em você navegar em outros ambientes, em você coletar perspectivas de pessoas que pensam diferente de você. Aí o jogo virou. Então o inglês ele deixou de ser só uma etapa para eu conseguir alcançar a promoção que eu queria, né? E passou assim, não, eu quero ser uma pessoa que consegue se comunicar com outras pessoas. E tanto é que depois eu decidi também estudar o espanhol, né? Porque eu pensei, eu quero ter a possibilidade, e eu quero estudar o francês porque realmente me encanta esse aspecto de me conectar com outras culturas. Então, em 2012, quando eu faço a minha primeira imersão para o Canadá, depois eu faço uma outra imersão em 2013 para Brighton, no interior do Reino Unido. E aí foi quando eu tive sim a certeza, não, eu não quero só conseguir a promoção, eu quero realmente ter essa experiência de, né, ter uma imersão mais profunda, de conectividade com outras culturas. E lá em 2013 nasce o sonho de morar no exterior, nem que seja por um período curto, né, uma experiência, ter algo que fosse fora assim, da minha zona de conforto, vamos dizer assim, né? Então, meu mestrado, né, que eu realizei ele em 2023, ele começa em 2013, na verdade. Eu planejei ele com muito tempo, né, para que eu pudesse completar todas as etapas, conseguir o inglês, conseguir financeiramente ter uma estabilidade, conseguir me preparar emocionalmente, ter maturidade para que eu pudesse estar, vivendo essa experiência hoje, né? E, bom, Arruda, você sabe que, né, você foi, assim, bastante incentivado, aí estou falando do ponto de vista da firma, faz o inglês também, e na época, né, aqui em Goiânia não tinha, no estado de Goiânia não tinha tantos clientes internacionais. Depois, com os processos de fusão, de IPO, então passa a ter um movimento interessante de ter vários clientes internacionais. Isso ajuda bastante, né? Então, Sim, eu sempre falo para as pessoas, né? Ter o inglês é um fator importante hoje, né? Você falar uma outra língua é um fator importante. E é difícil, às vezes, a gente conhecer na profissão quem tem a fluência do inglês, né? Então, isso é fundamental. Muito bacana. E aí, né, o Arruda, você também passa a gostar dessa vida acadêmica, né? Porque aí a gente começa a chegar aí no seu mestrado, né? E você começa a dar aula, tal. Conta um pouquinho dessa experiência também, que eu vejo que você gosta também sim, dessa experiência acadêmica, né? exato. Ah, Sim, e conta um pouquinho dessa história do mestrado, né? sim. Então, quando eu chego aí à posição de sócio-diretor, né, em 2017, eu começo a ter uma participação maior, no ambiente acadêmico, eu começo a ser convidado para cursos, para palestras, e algo que eu percebi é que não ter um mestrado, né, não ter uma pós-graduação, era de certa forma uma limitação, porque por mais que eu tinha o domínio do conhecimento em algumas áreas específicas, para você visitar, para você estar nesse ambiente acadêmico, o título também era importante, né? Então eu comecei a planejar essa minha jornada do mestrado. É, Ainda tinha uma deficiência do inglês, porque para você fazer um mestrado fora, você tem que fazer uma prova, um exame, né? O IELTS Academic, que ele é ainda mais rigoroso do que os exames tradicionais. É uma prova que exige escrita, exige conversação. Então eu ainda tinha um dever de casa, assim, não é algo fácil. A gente está falando, eu comecei a estudar inglês em 2010, a gente pensa, em 2017 já tinham 7 anos que eu estava estudando e eu não tinha ainda um nível de inglês necessário para, por exemplo, entrar em um mestrado. E aí, em 2023, eu completo, então, 15 anos de carreira,
foi um marco importante para o meu crescimento profissional, né? Ao alcançar aí os 15 anos. E eu também fiz aquela reflexão, né, do que meu pai sempre me perguntava, né, assim, qual que é o próximo etapa, né, o que que vem depois disso daí. E a questão do mestrado, por algumas ocasiões eu já tinha postergado, no momento profissional ele não era o melhor momento, a gente teve algumas situações no próprio escritório que demandou que tivesse uma presença de uma senioridade maior, e eu fui postergando até o momento que eu concluí, não, agora é o momento de fazer, é o famoso agora ou nunca. Se eu não fizesse, talvez eu não teria uma outra oportunidade. Foi quando eu reuni o inglês, eu reuni os recursos financeiros, eu reuni a estabilidade emocional, né, e a maturidade para fazer o meu mestrado. E eu decidi aplicar. Falei, vou aplicar, um pouco inseguro, porque eu tinha concluído a minha graduação em 2009, então tinham mais de 13 anos que eu não visitava a academia. Eu tinha um pouco de receio de não ser aceito, né? E eu comecei a aplicar para várias universidades. Em 2022, né, eu comecei a aplicar para várias universidades ao redor do mundo. E aí eu fui surpreendido por uma alta aceitação. Fui aceito em mais de 20 universidades para o mestrado. Eu acabei optando por fazer um mestrado profissional no Reino Unido, porque no Reino Unido o MBA ele é um mestrado, né? Ele é diferente do Brasil, que é considerado uma pós-graduação. A gente tem a tese, né? O volume, a carga horária é a carga de um mestrado no Brasil. E aí começa o mestrado em 2023, né? Uma jornada. Eu me dediquei, eu me afastei do caminho profissional por um ano. Fiz um mestrado acelerado, que é um mestrado em um ano. Então eu tinha aula de manhã, de tarde, final de semana, atividade de grupo, por um ano, 100% dedicado ao meu mestrado e à minha dissertação. E aí, em setembro de 2024, enfim, eu consigo o título de mestre, né? Então, agora habilitado aí para visitar o ambiente acadêmico com o título, né? Ô, Ruda, mas você fala que você antecipou, que estudou, mas eu também vi vários no seu Instagram, viagem para cá, viagem para lá, para outros países. Deu para estudar mesmo? Várias vezes eu ainda perguntei para você, a dissertação, né? Aqui você foi meu tutor, né? Sempre me cobrando, ó, como é que tá a dissertação, quero ver esses papers aí. Mas a Já verdade leu, né? Eu lembro que eu perguntava, e aí, ele tá lendo os é os papers papers, aí? né? E a verdade é que o mestrado no exterior, ele é mais do que a vida acadêmica, né? Ele te permite, para começar, na minha turma de mestrado, quando eu cheguei na primeira semana, eu me vi em uma turma com pessoas de 23 países diferentes. Então, imagina a riqueza cultural, a riqueza de pensamentos que eu tinha nessa turma, né? E eu brincava com meus colegas que, assim, quando a gente tinha os cases para resolver, eu sempre tentava ser o último a falar, porque na minha cabeça eu já sabia como o Lucas abordaria aquele problema. Eu queria saber como que uma pessoa da área de TI, uma pessoa da área de marketing, uma pessoa da área de RH, né, abordaria aquele problema. Então eu tive a oportunidade de ganhar muito em perspectiva também. E estando na Europa, né, é muito fácil você se conectar com outros países. Então, antes do meu mestrado, eu tinha visitado aí 24 países. Em um ano, né, eu aumentei essa lista de 24 para mais de 40, né? Então, dá para você balancear, obviamente, exige uma dedicação, uma organização com relação ao tempo, o que não é muito difícil para uma pessoa que vem da auditoria, né? Quem está acostumado com a auditoria, tem um trabalho sob pressão, os prazos muito apertados. Então, isso acabou me ajudando também no estudo acadêmico, né? Porque enquanto o pessoal estava sofrendo, por exemplo, com a dissertação, 2, 3 semanas antes do prazo, eu já estava com a minha dissertação entregue, já validada pelo meu supervisor, né? Pelo meu orientador. Então, sim, eu consegui aproveitar bastante a jornada do mestrado, né? Já. Explorando outros países aqui na Europa. Legal. O Arruda, poxa, você chega com 15 anos de carreira
chegar na sociedade é o coroamento, né, da carreira, né? Porque eu sempre falo que a carreira da auditoria tem um pouco a ver com a carreira militar, né? Você começa lá como soldado, né? Recruta, vira soldado, acaba, chega até o último cargo, né? E eu sempre falo que é muito parecido com a auditoria. Então, você tem um coroamento lá na sociedade, né? Que é vamos dizer assim, o último cargo da auditoria. Mas eu, recentemente, eu tive fazendo uma palestra num fórum de auditoria em Brasília, e eu vejo, né, que um pouco do charme da auditoria, ele se perdeu, né? E eu Uhum. falo por quê? Você tem hoje muito mais profissões, né? Você compete muito mais. Na minha época que eu iniciei, tinha poucas oportunidades, você tem muitas oportunidades de profissão. Você tem uma questão do risco da profissão, que é bastante significativo, mas eu queria que você falasse se continua sendo válido para você Uhum. esses 15 anos como uma referência para quem está começando agora na contabilidade, ou quem quer entrar na auditoria, se continua sendo algo relevante e o que na sua visão. Não, Ótimo. não que eu não concorde, né? Mas é só para ver a sua visão. Eu acho que toda a minha história foi de auditoria, eu continuo acreditando, mas na minha visão perdeu um pouco desse charme pela essa concorrência e pelo risco da profissão. O Aquino, assim, eu tenho uma enorme gratidão à auditoria, porque toda a minha jornada, né, para chegar a essa posição que eu estou hoje, ela só é possível graças à auditoria. E quando eu reflito sobre a diversidade de empresas que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Eu conheci processo produtivo farmacêutico, processo de indústria de alimentos, indústria de frango, de leite, empresa de tecnologia, startup, hospital, a diversidade de pessoas, né, que eu tive a oportunidade de me conectar ao longo da minha jornada. A diversidade cultural, porque na auditoria, além de atender aí a região Centro-Oeste, eu tive a oportunidade de estar em projetos nacionais, projetos internacionais. Novamente, o inglês, né? O inglês acabou abrindo algumas portas. Eu me tornei um inspetor na América Latina, né? Dentro da própria KPMG. Então, eu fazia auditoria dos auditores em outros países da América Latina. Então isso assim me trouxe uma capilaridade de habilidades e conhecimento que eu vejo muito disso hoje traduzido no que eu faço. Hoje eu estou numa área de inovação, uma área totalmente diferente da auditoria. Estou tendo que aprender muita coisa do zero, mas todo esse conhecimento, né, de solução de problemas, de adaptabilidade, de lidar com dinâmicas diferentes, né, pessoas diferentes, tudo isso vem da auditoria. Então, eu diria que eu não acho que perdeu o prestígio, eu acho difícil encontrar uma profissão para pessoas da contabilidade que vai entregar tanto como uma auditoria. O que eu acho é que hoje as gerações elas acabam também querendo as experiências mais rápido, né? Mais cedo. Então, por exemplo, no meu caso, 15 anos para atingir o ápice, talvez as pessoas da nova geração, né? Elas não estejam dispostas a esperar 15 anos para chegar ao ápice da profissão. Somado ao fator de que as pessoas também querem experimentar diferentes áreas de conhecimento, né? Então, a minha motivação de fazer o mestrado e depois de permanecer no Reino Unido também vem dessa necessidade de querer experimentar algo diferente. E eu não estou falando que no futuro não possa voltar para auditoria, contabilidade, né? Porque a gente tem que estar aberto para todas as oportunidades que aparecem, né? Mas eu tinha essa demanda e como é que é o Lucas fora da auditoria? E como é que é o Lucas sem o crachá de uma empresa multinacional? Porque tem o peso também, quando, como você falou, tem o status, pô, você recebeu o carimbo, você é sócio de uma Big Four.
e aí te tira esse crachá, te tira esse carimbo. Quem é você sem esse carimbo? E eu tinha vontade de experimentar isso. Eu imagino que as novas gerações elas têm ainda mais esse desejo, né, de, de, de testar algo novo, explorar as áreas de conhecimento, até porque a gente sabe que as profissões elas estão mudando bastante, né? E você ter essa capacidade de adaptação é o que vai ser um grande diferencial no futuro. Legal, Ruda. E até você antecipou uma parte da resposta para uma pergunta que é: você teve a chance de voltar para o Brasil, continuar na auditoria, que poderia ser na empresa que você estava ou em outra, até pela sua experiência internacional. Então, você faz uma opção para continuar aí numa posição que você nunca participou, né? Tá certo? Você nunca foi executivo aí você conta um pouquinho mais, mas efetivamente você falou, para conhecer coisas novas, mas o que te motivou mais? Falar, não, vou ficar mais um pouco aqui, porque você é casado aqui no Brasil, você tem seus pais, você tem sua família, mas o que te motivou mais a ainda ficar mais tempo aí na Escócia? Quando eu completo o meu mestrado, né, aqui em 2024, né, setembro de 2024, é, eu tomo conhecimento de que, pelo fato de ter feito mestrado, existe uma garantia de que as pessoas possam ficar por 2 anos trabalhando no Reino Unido, sem necessidade do visto profissional. Mas é uma oportunidade única. Se você não tomar ela quando você termina o mestrado, você não pode pegar ela daqui 1 ano, daqui 2 anos. Assim, é pegar ou largar, o famoso pegar ou largar. E eu tinha terminado o mestrado, eu já tinha uma proposta, eu tinha já na mesma proposta de uma empresa, que é a empresa que eu estou atualmente, uma startup social, de liderar um projeto de inovação. E aí eu coloquei no papel, coloquei os prós e os contras. E aí, no fundo, assim, no meu coração, eu senti que se eu voltasse para o Brasil naquele momento, eu ia me arrepender, porque dificilmente eu seria contratado novamente com uma empresa do Reino Unido, porque é muito competitivo, né? Para te dar uma dimensão, da minha turma, com 60 pessoas que fizeram mestrado aqui, que são pessoas, estudantes internacionais, em sua maioria, somente eu mais uma outra pessoa consegui uma posição aqui, né? Então é muito competitivo, as posições reunidas são muito competitivas. E eu lembro até que conversando com algumas pessoas, né, mais próximas, as pessoas falam, pô, você é louco, cara, você vai abandonar o Brasil, pô, você tem, né, tem uma carreira sólida na auditoria, você vai colocar tudo isso por água abaixo, né? Na minha cabeça, né, eu sempre tive muito forte que, assim, tudo que eu construí nesses 15 anos, não tem nada que me impede de construir novamente. Se eu tivesse começado do zero hoje, se eu tivesse que começar como trainee novamente, eu ia começar ainda melhor, porque eu já tenho uma bagagem de 15 anos, né, trabalhando, 15 anos no ambiente corporativo. E também na minha cabeça, a fase mais difícil da minha vida, do ponto de vista financeiro, né? Graças a Deus, já passou, né? Ficou para trás, né? Na minha fase de infância, quando meus pais tinham uma condição inferior. Então, assim, graças a Deus eu tenho saúde, tenho disposição, e tem algo que a gente, no final da vida, né? Aquilo que a gente vai levar são as experiências e o que a gente faz pelas pessoas. E eu sentia que, depois de tanto tempo na auditoria, obter um conhecimento de algo que fosse além da auditoria, sobre inovação, sobre estratégia, sobre os negócios, embora como sócio você tenha também acesso a essas áreas de conhecimento, mas não como área principal, né, da sua atuação, eu entendi que aquilo ia complementar, ia trazer as habilidades, né, ou acelerar o processo de adquirir essas habilidades que eu poderia obter na auditoria, mas talvez demoraria mais tempo. Então, essa foi o meu principal motivador, né? Realmente aproveitar essa oportunidade única de navegar num ambiente incerto, né? E como eu falei, quem que é o Lucas sem o crachá? Quem que é o Lucas sem o símbolo de uma Big Four?
E coincidentemente, né, nas últimas semanas eu recebi o primeiro convite para estar em um evento nacional, onde eu vou estar mediando uma palestra, e um convite que veio pelo meu nome, veio né, Lucas Arruda, não veio com o crachá de nenhuma empresa. Então, a primeira vez que eu senti que a minha marca pessoal, de fato, ela começou a trazer algum tipo de retorno, né? Legal, bacana. O Arruda, e aí você, no seu mestrado, você faz então uma dissertação. Eu tive a oportunidade de ler, né, que você me mandou uma primeira versão, depois você fez uma apresentação num evento da Junior Active, e eu usei alguns recortes dela, né, até pedi autorização para você um tempinho atrás. Uhum. Por que você fez essa dissertação com esse tema e qual foi os motivadores e qual foi o resultado? Uhum. Aqui na minha dissertação, ela tratou o tema do isomorfismo e a diversidade nas lideranças do Brasil, né? Eu queria abordar o tema da diversidade, mas não somente focado na diversidade demográfica, porque a gente muito fala sobre a diversidade demográfica, né? Que é a diversidade de gênero, de cor, né? A diversidade de orientação sexual. Mas eu queria também analisar a diversidade cognitiva, né? Que está a composição das pessoas que pensam diferente, as pessoas que têm ideias diferentes. E eu queria testar essa diversidade em um ambiente seleto. Então, quando eu defini o escopo da minha pesquisa de mestrado, eu foquei nas empresas que são percebidas como referência em sustentabilidade no Brasil, que são as empresas que estão no índice ISE, né, da B3. Então, são as empresas que, teoricamente, pelo conceito, deveriam ser as empresas que têm as melhores práticas de diversidade. E aí o estudo, né, os resultados demonstram é que essas empresas que são percebidas como referência, elas não têm nem a diversidade demográfica, porque a representatividade de pessoas negras, de mulheres, nas posições de alta liderança é muito baixo, na posição de diretoria, na posição de conselho é baixíssima. É, e se você projeta os ganhos que a gente teve nos últimos anos, né, em percentuais, vai demorar mais de 200, 300 anos para a gente conseguir uma condição de igualdade. Como elas também não têm diversidade cognitiva, porque quando você vai para a formação profissional dessas pessoas, né, são todas do mesmo perfil. Então, se a empresa é do setor de engenharia, você olha no conselho, só tem engenheiro, né? Se é uma empresa do mercado financeiro, você vai no conselho, só tem banqueiro, né? Bancário, né? Então, falta diversidade. E qual que é o problema do isomorfismo nesse caso? É que como essas empresas são percebidas como referência, as práticas delas são copiadas, porque isso é o zoomorfismo. É o que? É o fato das empresas elas replicarem as práticas das empresas que são percebidas como referência, daquilo que funcionou ao longo de toda a história da empresa, ao longo da história da humanidade. Então, a tendência é que isso se repita. Por quê? Porque as empresas que estão no topo, que são consideradas referência, elas de fato não têm essa diversidade. E aí, quando tem um fator externo é, que causa um certo abalo, né, como a gente teve o caso do George Floyd, que as empresas começaram a discutir a questão do antirracismo, acaba que você tem um efeito no curto prazo, né, das empresas se engajando, as pessoas se engajando. Agora a gente tem essa postura para apoiar a diversidade, mas logo depois que a poeira baixa, né, as práticas elas voltam para o que era antes, né, que é um pouco do que a gente está vendo agora, né, em questão da diversidade. O tema ele perdeu tração, né, ele deixou de ser um assunto é, 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 tão discutido como foi há 2, 3 anos atrás, né? O Arruda, você é negro, né? Você não teve, pelo menos a maior parte da sua carreira dentro da KPMG foi em Goiânia, né? E você
eu posso afirmar isso, você não teve nenhuma vantagem e nenhuma desvantagem, né? Você conquistou tudo que você conquistou da sua forma, não teve cota, não teve nada, nada, foi tudo seu, né? A gente até brincou porque você falava muito do que estava lá na escola, que estava fazendo isso, parecia que foi algo que caiu do céu como um negócio dado para você, e você tudo isso foi conquista sua, né? Claro, da sua família e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque às vezes tem esses problemas de racismo, da questão da igualdade, mas assim, você foi um cara que, meu, você não teve nenhuma vantagem, você foi tudo seu, né? Não que as outras pessoas não possam ter vantagem, mas eu quero ressaltar que você, se você enfrentou ou não essa situação, mas tudo foi um merecimento seu, né? Que você foi atrás Uhum. e fez prevalecer toda a sua dedicação, todo o seu conhecimento, toda a sua competência. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso também para os ouvintes aqui. Sim, sim, aqui, né, de fato, assim, não teve nada que veio de graça, né? Todos os desafios todas as conquistas que eu tenho tido, né, elas foram bem planejadas, né, e eu lutei bastante. Inclusive, o mestrado, né, eu fiz um investimento financeiro alto, né, e não só financeiro, né, de tempo, de estar distante da família, de estar distante do meu país, né, mas aí tem dois aspectos que eu acho que são importantes destacar, né, o primeiro, assim, é muito ruim quando você se torna o famoso negro único, né? Que é assim, você é a pessoa, você é o único naquele ambiente. Então eu experimentei muito ao longo da minha carreira, né? E até hoje também experimento. Você é o único negro na reunião, você é o único negro num restaurante ou num hotel. Então, assim, eu não posso, de alguma forma, passar a imagem de que as outras pessoas não estão aqui somente porque elas não se dedicaram, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente sabe que existem estruturas que elas acabam dificultando a jornada, né? E aí, só para dar um exemplo, né? Algo assim, agora a gente conta de forma mais cômica, mas assim, é algo difícil de você enfrentar, porque eu lembro que quando eu estava como sócio, eu percebi que quando eu ia para propostas, reuniões de prospecção com novos clientes, né, sozinho, a minha taxa de retorno era baixíssima, eu não conseguia nem marcar uma próxima reunião, então assim, acabava que ficava no limbo, né? E aí a estratégia que eu adotei, né, foi eu comecei a levar uma pessoa comigo, porque eu vi que sozinho, né, a coisa não fluía. Aí eu pegava uma pessoa, podia ser qualquer pessoa, podia ser um gerente, podia ser uma supervisora, um supervisor, um sênior, até um trainee. Se estivesse no escritório, eu pegava e levava comigo para tentar, né, aumentar a taxa de retorno e acabou dando certo, né? Então, uma das estratégias que eu fui adotando ao longo da minha carreira, a gente acaba que descobre meios de contornar um pouco dessas estruturas, né? E outro fator importante, né, é também eu reconhecer que os as conquistas que eu tenho tido, elas também são fruto de muitas conquistas que vieram antes de mim, né, de pessoas né, antepassados, que passaram por situações muito mais difíceis, né? Então, a gente não conseguiu. As conquistas que eu tenho, elas são fruto de uma conquista de gerações, né? Pessoas que lutaram, inclusive lutaram de forma violenta, né, para conseguir é, o acesso ao mínimo, né? Então eu tenho essa gratidão pelas pessoas que vieram antes de mim, que abriram as portas, que construíram, que abriram esse espaço para que eu pudesse é, crescer, né, profissionalmente, e também não querer ser o negro único, né? Porque é ruim quando a gente não percebe mais pessoas semelhantes nesses ambientes, né? Eu fiz esse comentário, claro, por uma questão da sua dissertação, e porque de trainee até diretor,
eu acho que eu tive envolvido nessa sua trajetória. E em nenhum momento foi colocado algum tipo de porque se é da cor, se é fulano, se é Beltrano, né? É, então, por isso que eu falo, né? Tem muito do seu merecimento, e não teve nenhum momento, precisa ter uma pessoa assim, precisa ter uma pessoa assado, né? Então, essa força também que você tem é fundamental, né? Para chegar também aonde você chegou, né? É claro que ninguém quer que seja o negro único, como você falou, mas eu gosto de ressaltar porque isso não caiu nada no seu colo, né? E eu quero ressaltar essa sua competência de ter chegado por isso do tema, né, de Goiás para o mundo, né? Que isso não veio do nada, né? Não veio do. Legal. E o Arruda, e você hoje, né, tem um monte de jovem aí querendo escolher a sua profissão, né, o que fazer, enfim. E você me disse, se eu captei bem, que você fez uma pesquisa no Google, né? Uhum. E agora, né? Para quem vai, para quem está procurando uma carreira, que quer ter uma carreira também de sucesso como você, quais são os caminhos? Ou os Agora, possíveis caminhos, né? agora não tem mais Google, né? Agora tem que já usar a inteligência artificial, né, para pegar dicas sobre carreira. Uhum. O Aquino, eu não acredito que exista um caminho único, né? Então, eu não vou dizer que faça um curso A ou faça um curso B, porque eu acho que o sucesso ele pode ser construído em diferentes áreas de atuação. Para mim, o mais importante é quem tá vindo, né, desenvolver essa capacidade de aprender o novo, porque o que vai acontecer de agora em diante aqui, né, que a velocidade da aprendizagem ela é muito maior e da defasagem também. Então, a gente tem um risco muito grande de nos tornarmos obsoleto muito rápido. E as pessoas que vão se destacar são as pessoas que têm essa capacidade de aprender novas coisas, né? De lidar com o diferente, de lidar com o incerto, é, ter conforto no incerto, né? Eu diria que é uma habilidade fundamental para o que a gente vai vivenciar nos próximos anos. E pessoas que tenham capacidade de construir pontes, porque algo que eu percebi ao longo da minha carreira, e mais evidente agora, né, estando no Reino Unido, é que a gente não faz nada sozinho. E as pessoas que têm essa habilidade de conectar os pontos, né, eu falo que as pessoas que têm capacidade de somar um mais um e fazer três, não dois, né, então as pessoas que criam valor nas relações pessoais são as pessoas que vão de fato fazer a diferença. E fazendo a diferença, com certeza você vai ser reconhecido pelo mercado, né? Pelas empresas, pelas pessoas, né? Mas eu acho que é isso, estar preparado para aprender, para se expor. E eu diria que também você começar a investir em algo que é assim, um projeto seu, né? Acho que todo mundo deveria ter algo que é seu. E não precisa ser algo com fins comerciais, né? Acho que é importante você começar a construir algo que você possa chamar de seu no futuro. Pode ser uma newsletter, né? Pode ser um canal, não sei, pode ser uma banda. Vou montar uma banda aqui, vou, né, tocar com os amigos no final de semana. Algo para você chamar de seu, algo que tenha a sua cara, a sua personalidade, né? Legal. E o Arruda, nós já estamos aqui chegando nos nossos 53 minutos, mas eu queria perguntar mais duas coisas para você. Qual é a percepção aí onde você está na Escócia, aí nos países que você tem visitado, da profissão do contador? Como que é isso? É valorizada, não é valorizada? Tem uma relevância? Como que é para quem está de fora aí para conhecer? Como que... Eu me lembro quando eu fui fazer as imersões, né, nos Estados Unidos e Canadá, nossa, auditoria, contabilidade, um tremendo prestígio, né? Sim. E como que está aí? O que que você está vendo? Aqui no Reino Unido, a contabilidade é uma das profissões mais bem reconhecidas e bem remuneradas, né?
Obviamente, você precisa de ter a sua certificação, né? Aqui na Europa, mais o ACCA, a certificação mais reconhecida, mas do ponto de vista de reconhecimento pelas empresas, pela sociedade como um todo, de fato, contabilidade continua sendo uma área de atuação de muito grande prestígio. Obviamente, você precisa entender que se você vem de um ambiente fora do Reino Unido, antes, né, e aí vale para qualquer profissão, não somente para contabilidade, né, você tem que aprender a traduzir, né, a sua experiência, as suas habilidades para o código cultural aqui da região, que é diferente. E aí não estou falando de idioma, estou falando de, assim, de detalhes, né, a comunicação não falada, algo que a gente faz no Brasil, um tom que a gente usa para uma conversa no Brasil pode não ser o mesmo tom que a gente deveria aplicar aqui. Então, são coisas que você vai, de fato, conhecer quando você tiver essa imersão. Então, por isso que é importante, quanto mais cedo você se expor ao novo, ao diferente, né, mais cedo você vai desenvolver essa habilidade de entender os diferentes códigos culturais, né? Bacana. Ô, Arruda, e a última pergunta aí, vou deixar também para você fazer suas considerações finais e também falar para o pessoal o que que precisa fazer para chegar igual você no mundo, né? Dar algumas dicas, mas eu queria falar um pouquinho desse ambiente é, de mundo, né? O que que está passando aí na televisão em relação a essas as guerras, ambiente, essas disputas geopolíticas aqui, mudando um pouquinho de carreira, mas o que está passando aí na Europa? O que tem aparecido mais aí sobre, não exatamente de Brasil, mas de mundo, né? O que que você tá Sim. vendo? A IA também está Uhum. tomando conta? Como que tá? O que que você está vendo de diferente aí nas Bom, notícias? sim, acho que três grandes tópicos que eu vejo em alta aqui na Europa. Primeiro, a instabilidade, a incerteza perante a esse cenário de guerras, né? Aí eu falo de é, guerras de armas, mas também guerras econômicas, né? Então existe um momento Uhum. de muita incerteza agora no mundo e as pessoas se preparando para lidar com a incerteza, né? Se precavendo em relação às incertezas. Eu vejo também um movimento muito grande em relação à inteligência artificial, mas não somente de como utilizar a inteligência artificial no dia a dia para melhorar a performance das equipes, para entregar melhores resultados, mas também com o aspecto ético, né? Como lidar com os aspectos éticos da inteligência artificial. Então, é algo que, principalmente aqui no Reino Unido, é uma discussão muito grande. E tem o tema da imigração, que é um tema quente aqui no Reino Unido. Acho que muitos países estão passando por uma valorização nacional, principalmente da mão de obra, de proteção da mão de obra nacional. Então, principalmente expatriados, né, eles estão num cenário agora um pouco mais arriscado, eu diria, porque os países como um todo eles estão tentando proteger mais a mão de obra local, né? Aqui no Reino Unido, por exemplo, tem um white paper em discussão que ele vai aumentar o período para você obter aí o direito de permanência de 5 para 10 anos, né? Obviamente ainda é um white paper, está em fase de discussão, mas isso com certeza vai limitar ainda mais o acesso de profissionais internacionais a esse mercado, uma vez que isso aumenta o custo das empresas que têm que investir no visto, né? Porque o investimento para o visto de trabalho, ele é feito pelas empresas. Então, acho que eu diria que esses são três grandes tópicos aí que estão, hot topics, né, em discussão aqui na Europa. Legal, bacana. Bom, Arruda, nós chegamos aqui ao nosso final. Queria muito agradecer você por essa sua disponibilidade. Sempre que eu preciso, você está aí disponível para me ajudar, para trocar ideias. É muito legal ter uma pessoa aí fora para trazer essas perspectivas. Você no segundo episódio aqui, já muito bacana, estou muito feliz.
e muito obrigado. E queria que você desse aí algumas, para finalizar aí, umas últimas dicas aí de carreira para essa turma, não só do estado de Goiás, mas quem eventualmente estiver assistindo e queira ter essa, se não igual, maior do que essa sua carreira brilhante que você tem até hoje. Bom, Aquino, obrigado pela oportunidade, né, de fazer esse bate-papo com você. Você é uma grande inspiração, uma pessoa que, como eu disse no início, abriu várias portas, empurrou meu Fusca, e esse empurrão foi importante para que eu chegasse aqui, né? E eu fico muito feliz que a gente conseguiu fazer este bate-papo, mesmo estando à distância, né? Com diferença de fuso, a gente conseguiu encaixar aí na agenda, né? Mas deixando aqui uma dica final para que as pessoas que não que queiram de fato construir uma carreira, seja no Brasil ou internacional, não tenham receio de arriscar, né? Porque às vezes a gente fica dentro de uma rotina de fazer mais do mesmo e a gente se sente ali numa zona de conforto, a gente não se expõe, a gente não toma risco, a gente tem medo de errar, tem medo de tentar o novo, e isso acaba, de certa forma, limitando as suas experiências, porque tem experiências que você nem sabe que você pode vivenciar. Se alguém falasse para mim, ah, não sei, quando eu tinha meus 20 anos, quando eu comecei a minha carreira, que eu, em algum momento da minha vida, eu teria a oportunidade de trabalhar, fazer um mestrado e trabalhar no Reino Unido, eu ia chamar essa pessoa de louco. Eu falava, tá maluco? Eu não sei nem falar nós vai, nem nós foi em português, vou ter uma experiência internacional. Então, essas experiências, elas somente aconteceram porque eu me permiti vivenciar o incerto, vivenciar, né, pensar fora da caixa. Então, que as pessoas também se permitam vivenciar as experiências as não previstas, né? Eu tenho muito orgulho de ser goiano, achei ótimo o tema de Goiás para o mundo. Eu espero algum dia poder voltar no meu país e ajudar com as ideias, com o conhecimento que eu estou adquirindo aqui. E espero também poder te encontrar presencialmente em breve aqui em uma das minhas visitas ao nosso Brasil. Com cer- Com certeza, vamos tomar aí um café, almoçar, enfim, vamos se encontrar. Lucas, mais uma vez, obrigado. Aí já está tarde, né? Daqui a pouco você já está dormindo aí. Aqui ainda está cedo, ainda tem que trabalhar mais um pouco ainda. Não estou ganhando em libra igual você, né? Estou ganhando em reais, então vou ter que trabalhar um pouco, bem mais, né? Tá bom? Roda, obrigado, viu? Obrigado, um grande abraço, Grande Aquino. abraço. Tchau, tchau.